Então, estou aqui com a Mônica, eu sou a Penélope Beolk, instrutora de yoga, terapeuta holística, e estou com a Mônica Van Hoyen, me corrige se eu falei errado, Bom, também terapeuta holística somática, e vamos hoje contar o encontro transformador do Dr. Bá na natureza. a natureza. Então vamos lá, né? Então ele foi para esse lugar onde ele chegou e descobriu que em vez de ter trazido material de laboratório, ele trouxe um sacolão com sapatos velhos, né? Enganou, provavelmente tinha a mesma aparência os dois e aí começou então a observar e observando. Ele já tinha, enquanto ele estava na sociedade, ele já tinha muito material de observar pessoas. Então ele ia para as festas e tal, e ele ficava num canto, e aí ele ficava observando o comportamento das pessoas, muita coisa, né? Amo. Muitas emoções, né? As emoções e como elas se apresentavam e tal, e já tinha feito uma análise do que ele gostaria de ir buscar na natureza para, enfim, para usar para isso, né, no intuito de ajudar o ser humano. Ele já tinha achado mais ou menos que aquela coisa é o seguinte: enquanto o corpo que nos carrega, né, que é o nosso ancião que guarda todas as nossas memórias, quando está bem alinhado, quando ele está bem alinhadinho com a cachola, vai bem. A hora que um vai para um lado e o outro vai para o outro, é a hora que dá ruim. E aí então é a hora que a gente fala: olha, é melhor quando está alinhado, porque aí tudo flui, né? Na hora que está alinhado, você tem aquela fluência. As coisas quase que andam por si só, a gente vai pegando, a gente tem ou não o pé na missão, e você pega e vai por ali. E, enfim, ele começou então, estando no meio da floresta ali, observando qual tipo de as flores e para testar qual tipo de flor servia para cada coisa. E aí eu acho interessante contar a feitura. A feitura é o seguinte: ele pegava uma tigela de cristal, vai olhando os elementos, enchia com água pura da fonte, tombava o galho com aquela determinada flor que ele queria fazer, então ele tombava, aquela flor ficava então mergulhada nessa água pura, na presença do sol que incidia ali, ele deixava algumas horas aquela flor. Qual era o sinal para ele de que já estava bom? Que a energia da flor já tinha passado para aquela água pura. Era a hora que começava a murchar as pétalas. Nessa hora, então, era a hora, ok, tá pronta então a feitura. Ele podia soltar o galho, a flor voltava para o lugar dela, se refazia com o sol e etc, etc. E com aquela água, então, ele preparava a tintura mãe. Da tintura mãe, depois é preparado o estoque, que é muito concentrado, e desse estoque, então, depois se faz as diluições. Então, você vai ver que tem muita coisa aí, muito ponto de contato com a homeopatia, a maneira como, né, os homeopáticos funcionam e trabalham. E aí, se você for olhar, o que que você vai ter? Você tem ar, você tem sol, em outras palavras, fogo, você tem a terra, que é da onde vem, da onde cresce,
Você tem a água pura e você tem a madeira também, que é da onde a flor nasce, né? O caule. E aí me lembra muito aquela luz do sol. Sim, são os elementos da medicina tradicional chinesa. Exa- Você tem um pouco de alquimia, Uhum. né? Nossa, eu ia te fazer uma pergunta e eu esqueci. E a gente começou a nossa conversa antes de gravar que somos as duas agraciadas com déficit de atenção Isso e hiperfoco. e hiperfoco, graças a Deus. Neurodivergentes, univos. Sim, Ai, se eu lembrar, então falamos, vamos ver o que que a gente trouxe para aqui. Então, o primeiro vídeo da série fala um pouco da história do Dr. Ba, da mudança dele, da Fênix, que ele queima tudo e ressurge das cinzas. Agora abordamos um pouco da feitura, né? uhum. Eu até vou fazer um adendo aqui e te contar uma coisa. Eu conheci uma moça que ela, fazendo meditação, ela também é professora de yoga, num retiro, meditando, ela meditou várias vezes embaixo do pé de cacau e teve uma intuição de fazer o floral de cacau. E ela tem uma. Nossa, estou toda arrepiada agora. Ela tem uma trajetória parecida com você, porque ela é farmacêutica. Uau! Então, ela trouxe essa magia do cacau, inclusive dia 18. Pena que você não está aqui, prima, porque eu vou fazer um evento para mulheres grande e a gente vai consagrar o cacau juntas, né? Mas ela teve a intuição de fazer o floral de cacau e ela desenvolveu outros produtos, por exemplo, um óleo muito, muito fracionado, sabe? Uhum. Decanta, fraciona, decanta, fraciona. O que que é isso, senão quase uma alquimia, né? Sim! Decanta, fraciona, decanta, fraciona. E ela, e ela fez um óleo muito suave e ela acrescenta o floral em todos os produtos dela. Nossa, isso é tudo de bom, hein? Sim, e eu acho que essa união, ela tem até a ver com o que você falou, do corpo, mente, espírito, quando eles estão alinhados, é muito poderoso. E a gente está confiando numa força do sutil, né? E aí tem uma coisa, assim, eu vou comentar agora, depois fica mais claro isso, mas é assim, gente, não tem como, eu não tô nem querendo puxar, como é que é? Puxar a brasa para minha sardinha? Mas, gente, não tem como o brasileiro, as coisas que um brasileiro faz, vamos dar uma corrigida mais uma vez, as coisas que as brasileiras fazem. Meu Deus, minhas deusas, minhas deusas. Você sabe que tem uma coisa chamada, que eles chamam, que no único lugar no mundo onde você mistura sistemas florais é no Brasil. Não sabia, eu fechei o som porque passou um helicóptero. Eu não sabia que. Eu achei que sempre fosse sinérgico, não é? Não? Você tem quem trabalha com floral de bar no mundo inteiro. O pessoal trabalha com bar. Eu vou falar daqui a pouco de outros sistemas, né? Mas você tem vários sistemas e aí cada um fica dentro do quadradinho. Quem é mais sinérgico são os florais da Califórnia, que eles fizeram assim, tipo, nós estamos complementando os de bar. Então, a gente faz os florais da Califórnia, tem os 38 de bar, e esses 38, esses são sagrados, a gente não mexe, a gente honra quem veio antes, né? E aí, então, a pessoa complementou, né, a Patrícia Kaminski e o Richard Katz, eles complementaram esse sistema, com mais cento e tantos outros florais, né? E aí a gente chega aqui, né? Por que que eu comecei com a história do Dr. Bach? Porque é, ele foi a base para
praticamente todos os outros sistemas florais no mundo. E aí, quando eu falo em termos de uso, em termos dos florais, eu penso assim, olha, o Bach era inglês, então é uma maravilha. Assim, eu não, com paciente, cliente, como você queira chamar, as pessoas que me procuram, eu começo sempre com os de Bach. Dá uma maneira paulatina de trabalhar, dentro daquele quadradinho, né? Não dá muitas surpresas, e você tem uma base ali. É como uma prancha de surf, né? Você pega e usa aquela prancha, você tendo a prancha um pouquinho mais larga aí, se equilibra menor. Eu não surfo, mas gosto da imagem. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Mônica, eu vou aproveitar e entrar com um gancho aqui do yoga. Entre. O primeiro chakra, ele é dessa corzinha aqui, assim, ó. Uhum. Ele chama Muladhara, quer dizer, a fundação da casa. Pronto, pronto. Né? Não adianta construir um palácio, né? Se o pé de barro não vai funcionar. É o básico, é o seu direito de estar aqui na Terra. Sim. É, deixa eu E ver. vou fazer mais um gancho aqui com a neurodivergência. Às vezes você precisa lutar, né? Pela sua independência, pelo seu Isso. direito de estar aqui na Terra. É. Conversamos sobre isso o dia de hoje, que é 5/5, Uhum. né? De uma independência, ou como se falaria em grego, eleftheria, que é a luta pela independência. Esse que é, que é o que todos queremos, né? Então, vamos ver. Falando já no primeiro vídeo um pouco da história do Dr. Bach, aqui a ida para a natureza, o que, que é importante para você desenvolver e a gente concluir esse nosso vídeo. Perfeito. Falamos então do Dr. Bach, que era a base, então aí eu termino falando dos outros sistemas com os quais eu trabalho, que absolutamente não são todos os sistemas do mundo. Lógico que não, né? Teria que ser Lógico que muito não. assim para dizer que são todos os sistemas do mundo. Então, primeiro eu fui de Bar, depois o Cerrado, depois Califórnia e os Florais de Saint-Germain. E sobre isso Sim. falamos num outro momento, mas cada um desses tem uma característica muito diferente, que são as coisas que eu aprendi na prática, e aí num próximo encontro a gente então aborda sobre isso. Eu só queria complementar que pensa que quando o Dr. Bach fez era uma cuba, quando ele começou a fazer os florais, era uma cuba de cristal. Tinha que ser de cristal, mineral. Então pega ali, inclusive ali as diferentes camadas, né, da Terra. Era isso, era o último adendo que eu queria fazer. Esse era o ponto central que você queria É, trabalhar. trabalhar. Lembremos Sobre de o que a gente cristais. vai falar? Oi? Lembremos sobre o que vamos falar na próxima? Na próxima a gente fala sobre os diferentes sistemas florais e vamos falar sobre algumas curiosidades a respeito, Combinado. tá bom? Então, até a Então, próxima.